Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje estamos aí na sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Já passamos das 10 horas da manhã e venho aqui de novo para fazer uma meditação e uma reflexão. E através desta mensagem levar para muitas pessoas algo que no meu coração se apresenta, assim como as outras mensagens que já fiz. Aí como está baixas águas, né? Estamos precisando muito de chuva. Estamos há muitos dias sem chuva aqui na nossa região. Que venha uma chuva calma, tranquila, serena, para alimentar as fontes, os mananciais, renovar a vida e ajudar as pessoas e os nossos agricultores. Bem, a mensagem que eu vou fazer a reflexão está no Evangelho de Mateus 22, 21, Marcos 12 a partir do 14 e Lucas capítulo 20. É sobre a questão dos impostos, do tributo, que os fariseus sempre cercando Jesus para tentar pegar ele de alguma forma, para levar a denúncia contra os religiosos, que eram os fariseus, né, os próprios líderes religiosos, era o povo judeu, que Jesus também era era da origem judaica, né, da tribo de Davi. E da tribo de Judá, né, que vem da origem de Davi, da geração de Jessé. Mas aos imperadores, os impérios, né, os governantes, para que colocassem uma situação de sinuca, conforme a resposta que ele iria dar, em circunstância de muitas ocasiões e fatos que eles procuravam cercar Jesus para prendê-lo, porque Jesus andou contra o fluxo do sistema, sem falar de religião e política, mas somente falar a verdade. Isso, falar da verdade, mexia com os dois sistemas, o religioso e o político. E Jesus foi indagado pelos fariseus com muita hipocrisia, não do que eles perguntavam, eles estavam sentindo, mas Jesus foi isso na ocasião e é hoje em forma de espírito, né? Perguntaram para Jesus os fariseus, um deles: sabemos que é mestre, fala a verdade e ensina o caminho a Deus. É lícito pagar tributo a Roma? Devemos pagar ou não? Aí Jesus responde perguntando para eles: tens uma moeda? Tragam até mim. E eles levaram a moeda. Jesus pegou a moeda, olhou a esfinge e perguntou a eles: de quem é essa esfinge? E eles disseram: de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram maravilhados com a resposta, mas, no entanto, talvez não compreenderam, porque eles queriam que dissesse que não era para pagar. Eles levariam quentinho para os líderes romanos que tinham suas representações dentro da prefeitura, né? Herodes, o CC de Roma. E se falasse que não deveriam pagar, faziam isso. E se deveriam pagar, ou se colocasse de uma forma contraditória, era para fomentar a intriga, né? E Jesus disse isso para eles: o que é de Deus é para Deus, o que é do homem é do homem. É compreensível
Jesus não entrou no mérito, não questionou a relação dos tributos, se eram baixos, se eram pesados, se eram equilibrados e se havia retorno da arrecadação que o Império Romano pegava a recolher dos judeus. E assim como recolhia de tantas outras nações. Jesus veio falando, pregando, ensinando a liberdade. A liberdade com responsabilidade. No mundo espiritual, ela está condicionada com a ação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher, do jovem, que começa a ter o discernimento das coisas que acontecem no mundo terreno, correlacionado com o mundo espiritual. Esse movimento das pessoas e as situações das organizações sistemáticas que tentam organizar uma sociedade da forma como eles querem, como eles desejam, para chegar a colocar governantes e lideranças para estar liderando um povo, comandando um povo e absorvendo a riqueza do povo através da arrecadação, para devolver em trabalho. Se fosse uma coisa tranquila, uma coisa eficiente, algo que as pessoas confiassem, Jesus não entrou nesse questionamento. Jesus falou que Ele foi, e será o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai até Deus senão por Ele. Então, buscando Jesus, nós chegamos a Deus. Nós, tendo a mente de Cristo, nós compreendemos a ação de Jesus naquela geografia, naquele momento, com tantas outras pessoas. Apóstolos, discípulos, seguidores, malfeitores, homicidas, prostitutas, leprosos, paralíticos, cegos, surdos, pessoas caídas, desviadas, pessoas mortas, outras mortas estando vivas, e ele trazendo o entendimento da razão relacionado ao mundo físico e ao mundo espiritual, quebrando paradigmas, queimando pré-conceitos, relacionando e aproximando a criatura com o Criador por ele, se desprendendo da matéria e entrando no mundo espiritual, buscando essa essência da verdade, da pureza, da luz, da justiça, do amor que dá vida. E nele nós encontramos isto. Com mansidão, sabedoria, Deus, homem na terra, caminhando, explicando, ensinando, verbalizando, profetizando, mostrando o verdadeiro caminho excelente para que quem nele olhando visse a essência dessa verdade, dessa justiça, desse amor e dessa luz. E que nele e com ele as coisas se completariam na sua vida e dando uma proporcionalidade de fé que mesmo com o fim desta terrena, tendo a possibilidade de ser resgatado da morte para a vida eterna. Mas naquele momento, naquele lugar, naquela geografia, Jesus diz para eles: vocês têm algo, vamos falar, num pensamento hoje ou naquele momento ocasionado que eles tivessem uma relação de entender o que Jesus estava dizendo. Vocês têm uma ligação com o poder, vocês têm uma ligação com o mundo terreno. Então, dentro da lei que demanda a circunstância de pagar tributo ou imposto, o façam. Se queiram discutir isso no campo jurídico, no campo do direito, no campo do controverso, da réplica, busquem os seus direitos. Jesus não entrou nesse campo, mas estava orientando eles que nesse mundo físico, matéria,
pessoa para pessoa, humano para humano, e muitas vezes humano lidando com os desumanos, lidando com bandido, com hipócritas, com safados, com corruptos, Jesus disse: vocês nesse mundo, se tem que dar para o homem, isso dê, porque isso é dele. E para Deus tu dá o que é de Deus. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisa que tu pague porcentagem de lucros? Não. O que é de Deus é o que você recebeu de Deus. E o que você recebeu de Deus foi vida, entendimento. Se não tem, busque, peça e receba sabedoria. Recebeu de Deus uma oportunidade de fazer o bem sem se preocupar com quem. Dar o pão para quem tem fome, o agasalho para quem está com frio, visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, não ser pesado a eles, não roubar, não matar. Então Jesus resume tudo, a circunstância do homem para a ligação com Deus, ligando as pessoas uma com as outras nos seus relacionamentos, seja no grupo pequeno ou grande, de relacionamento, para ter Deus na sua vida. E tendo Deus na sua vida é amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Fazendo isso, tu cumpre todos os outros mandamentos. E isso não é um peso. E se as autoridades tivessem essa mesma compreensão para com as pessoas, o tratamento seria diferente, seria melhor, seria justo. Mas como falta para muitas pessoas esse entendimento, só dão de ombros, muitas vezes usam até os grupos de encontros para ter um espectro de aproximação de santidade, para enganar. Jesus não entrou nesse campo. Jesus disse para que nós demos a Deus o que é de Deus. Mas como é que eu vou dar para Deus se Deus não precisa de nada? Se Ele precisasse de alguma coisa, Ele não seria Deus. Então dê para o próximo. Veja Deus no teu próximo. Um filho muitas vezes não consegue dar para outra pessoa, depois quando está grande, aquilo que não recebeu dos seus pais ou de quem o acolheu, de quem o cuidou. Se ele não recebeu ensinamento, se ele não recebeu amor, proteção, zelo, cuidado, prudência, ele poderá ser uma pessoa insensata, incapaz de amar, incapaz de retribuir aquilo que não recebeu. Poderá o caminho ensinar a ele, na própria vivência, ele chegar no momento e parar de dizer: eu não quero isso para mim, porque aquilo que passei no passado, eu entendo hoje que seria melhor se eu recebesse amor. Então por isso eu vou dar amor, porque esse amor eu não recebi de alguém que eu precisava ter recebido. Não recebi a proteção a qual deveria ter recebido e não fui acolhido quando deveria ser acolhido. Isso traz memória em mim um desgaste físico, espiritual e psicológico no meu eu de hoje, mas que eu me olho para trás, não tentando memorizar coisas negativas, mas que lembrando de coisas boas que me impulsione mais um passo à frente e seguir a minha caminhada, a minha jornada nesse plano terreno. No entanto, muitas pessoas se perderam, se desviaram dos seus caminhos, o caminho que levava até o divino. Muitas pessoas estão tutibiando ainda em pensamentos escusos, e um cego guiando o outro, outros ouvindo mentiras e seguindo a mentira e preferindo o engano do que a verdade. O que tu vai dar para Deus se tu não pode dar para o teu próximo? Como é que tu vai dizer que tu ama a Deus se tu não ama o teu próximo? Então essa relação de pessoa para pessoa, humano para humano, é o que caracteriza a dar para Deus. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é justiça e Deus é amor, e isso dá vida. E se isso produz vida
para as outras pessoas que são os nossos irmãos, ou mesmo que você não tenha irmão de sangue, mas falamos de criaturas de Deus, porque até os animais são criaturas de Deus. E quando a gente vê maus tratos relacionados aos animais e maus tratos relacionados a pessoas, essas pessoas não são humanas. Elas não têm entendimento, elas não perceberam que elas estão distanciando-se do amor. Então nós podemos dar para Deus porque nós recebemos da outra pessoa que se recebeu de Deus, que recebeu, que já está gravado em nossos corações, que nós recebemos a essência da pneuma, que foi o sopro de vida que nos possibilitou de estarmos aqui hoje, meditando, conversando e ouvindo as outras pessoas também, para poder retribuir, mesmo que seja o mal, retribuir com o bem. Mesmo que quando alguém nos persegue, a gente ora por elas, orando no conjunto do todo, para que nenhuma pessoa se perca. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus explícita nos corações do homem por intermédio de Cristo, que palmilhou esse chão, esse mundo, e as pessoas tiveram a oportunidade de estar com Ele, Deus homem na terra, mas eu não sei se Ele duraria tanto tempo no mundo de hoje como naquela ocasião. O povo idolatra tanta bestialidade que Jesus viria de novo da mesma forma, ou seja, com a mesma essência, e seria rejeitado por muitos, como ainda as pessoas rejeitam. Porque quem rejeita a verdade é aquele que mente, quem rejeita a justiça é aqueles que são injustos, ingratos, quem rejeita a luz e prefere as trevas, quem rejeita o amor e prega o ódio, quem fala algo e não cumpre o que diz e se manifesta como justo, esse é um hipócrita que vive da hipocrisia. Aquele que barganha todos os impostos, levando vantagem através deles e devolve para o povo migalhas e cabresteia as pessoas por sua ignorância, insensatez, porque ainda o idolatram. Aquele que mente, que rouba e que desvia. Nesse mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Jesus venceu. E se nós perseverarmos em Jesus, pela sua palavra, pela ação do seu Espírito Santo, nós também venceremos. As coisas não são do tempo daquilo que a gente imagina que seja, do tempo que a gente gostaria que fosse, que como um estalar dos dedos as coisas acontecessem. Ela tem o seu tempo determinado. Nem todo mal duradouro, logo ali pode vir o término desse mal e vir a operar o bem. Nem todas as coisas boas são duradouras também, porque nós vivemos de altos e baixos, mas o princípio é perseverar, ter sabedoria e lidar com todas as questões que estamos envolvidos na nossa vida, na nossa natureza terrena, humana. E, infelizmente, há muita perversidade. Que você e eu compreendamos a mensagem de Jesus, que ela ecoa pelos tempos, chegou até os dias de hoje e vai ficar aí até a consumação de tudo que está já revelado. Dê a Deus o que é de Deus. Como assim? Dê para o próximo. Se Jesus fala que Deus é o Pai, Ele não fez nada que o Pai não determinasse que eu fizesse, e quem olhasse para Ele viria o Pai. Então, tendo essa fé em Jesus, mesmo que
A gente não viveu naquela ocasião, mas hoje, ouvindo e entendendo pela ação do Espírito Santo que movimenta a sua mensagem em nossos corações, a gente, por Cristo, confiamos. Faça para o próximo o que você está fazendo para Deus. Faça o melhor para o teu irmão que você está fazendo para Deus. Porque as ações espirituais nesse mundo é relação das coisas que a gente pensa do bem se materializando em nossas ações, transformando as nossas vidas e a vida das outras pessoas, não por força, nem por violência, nem por opressão, nem por jogo, nem por compra, nem por suborno, nem por concussão, nem por propina, mas pela verdade, pela luz, pelo amor e pela justiça. E aos homens que são autoridades terrenas, que são passageiras, que não são eternas, que eles lembrem-se disso, vocês não são eternos. Seus cargos são momentâneos. O momento é passageiro. Faça o melhor que puder. Tenha temor, porque um dia você vai dar conta de tudo que você fez de errado e daquilo que você omitiu de fazer o bem, sabendo que deveria ter feito e não o fez. E deixou muitas coisas ruins acontecerem porque fosse negligente. Deus abençoe a você, sua vida, sua família, seus projetos e lhe dê sabedoria, graça, compreensão e paz. Busque a paz, caminhe com ela. Eu estou em paz. Obrigado por tudo, Senhor, que tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, os meus pais, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, a minha irmã, minhas sobrinhas netas, a minha filhota, meu enteado, minha nora, as minhas netas, a minha esposa amada, tudo que tem me proporcionado, tudo que tem me dado, por tudo que eu já passei, por tudo que eu já enfrentei, tudo aquilo que eu já superei, tudo tem me ensinado, tendo aprendido, tem me colocado em pé, buscado força sempre para um dia após o outro nessa caminhada, buscar sempre uma referência, uma mensagem que está para ajudar a mim e a tantos outros que possam ouvir. Shalom. E a todos os meus amigos, colegas de farda, um abraço.